Hi there, Silvio here, your English teacher. E hoje vamos para a nossa 30ª aula de Enjoy. Let's go! Na aula de hoje, você aprenderá o uso correto da preposição at quando estamos nos referindo a locais. Vamos lá então? E para começar a nossa aula, o que nós estaremos focando hoje é no uso da preposição at, apenas o at, e no uso da preposição at com o artigo definido the, que significa o, a, os, as. O at sozinho significa em, no ou na. E o at com the também significa em, no ou na. Existem alguns casos que nós falamos apenas o at, existem outros casos em que falamos at the. Vamos focar no geral, nessa primeira parte da aula, tá certo? Que é o at junto do the. Nós iremos falar at the quando nós queremos falar em, no ou na qualquer local, literalmente qualquer local. Por exemplo, aqui nessa primeira sentença, I am at the supermarket. Então, eu estou no supermercado. Esse no supermercado é o at the. Tranquilo? Agora, vendo outro exemplo, nós temos You're not at the flat. Você não está no apartamento. Is she at the park? Ela está no parque. Aren't they at the restaurant? Eles não estão ou elas não estão no restaurante. Porque nós utilizamos o at com the quando a gente está falando sobre posições ou localizações. É literalmente quando nós estamos falando em, no ou na. No supermercado, no apartamento, no parque, no restaurante. Beleza? Agora eu vou colocar alguns áudios com algumas imagens. Você deverá repetir as novas palavras que estaremos aprendendo agora. Let's go! School. Church. Work. College. Home. Voltando para cá, vamos para a explicação. A explicação das palavras eu vou fazer dentro das sentenças, tudo bem? Você aprendeu 5 novas palavras. A palavra school, church, work, college e home. Pelas imagens, deu para perceber o que cada um significa, certo? Mas dentro da sentença também farei a explicação, ok? Vamos lá aqui conversar primeiro sobre essas sentenças. Ó, na primeira sentença nós temos Josh is at school. Josh está na escola. Pamela is at church. Pamela está na igreja. You're not at work. Você não está no trabalho ou vocês não estão no trabalho. Isn't the professor at college? Então, o professor ou a professora não está na faculdade e aqui professor é a mesma coisa que o teacher, sendo que professor utilizamos para professores de ensino superior, de faculdade, de universidade, tá certo? Um professor de graduação, licenciatura, mestrado, doutorado e por aí vai, tá certo? Não o professor que nós temos em escolas de ensino fundamental, médio, não, ali é teacher, ok? Come on, you're not at home. Então, peraí, pô, você não tá em casa, ou vocês não estão em casa. Tipo, vamos lá, a gente já sabe. Mais ou menos nessa ideia, tá certo? Essa sentença. Come on. Então, tipo assim, já sei, pô. Fica de boa. Eu sei que tu não tá em casa. É mais ou menos nessa ideia, tá certo? O que é que esses 5 locais têm em comum? School, church, work, college e home. Geralmente temos apenas um. Então tá aqui o primeiro uso da preposição at. Conseguimos falar em, no ou na quando nós estamos nos referindo a algum local que nós temos apenas um. Por exemplo, você só vai para uma escola. Então, quando você fala que certa pessoa está na escola, você não precisa colocar o at com o the, porque já sabe que aquela escola é aquela escola que a pessoa vai, que a escola que está sendo falada na sentença é aquela escola que a pessoa tá. Igreja também, você só vai para uma, certo? Claro, não é uma regra aqui. Ninguém está colocando regras aqui e você precisa seguir. Não. Aqui a gente está falando que é mais comum. Trabalho, depende, né? Tem gente que tem mais de um trabalho, né? A lá Julius.
Mas, quando a gente fala que eu estou no trabalho, talvez pela hora ou pelo contexto, a pessoa entenda que é o local que você está falando. Mesma coisa de faculdade. Raramente você vai ver uma pessoa que está fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. E por fim, home, que significa lar. E aí o lar você só tem um, tá certo? Beleza. Você pode ter 200 milhões de casas, mas o lar mesmo você só tem um. Também não estou aqui colocando regra para ninguém não, tá certo? Se você tiver mais de um lar, show de bola. Mas o lar, home, temos apenas um, beleza? Tá, massa. Mas isso é uma regra? Não. Essa não é necessariamente a regra do at. Não é por causa necessariamente disso que você vai utilizar o at sem o artigo the, tá certo? Porque se eu quiser, eu consigo sim colocar at the. Então, eu posso dizer que Josh is at the school, Pamela is at the church, you're not at the work, isn't the professor at the college, come on, you're not at the home. Consigo falar isso. Com exceção dessa daqui, que é um caso muito específico, tá certo? Que é o terceiro caso que eu ainda vou explicar hoje, tá bem? Mas, quando nós falamos o at sem esse the, como nós temos aqui, a gente realmente está falando do que nós fazemos dentro. Quando eu falo que Josh is at school, sem contexto nenhum, eu meio que entendo que ele está possivelmente trabalhando ou estudando. Ele não apenas está parado na escola sem fazer nada. Não, ou ele está estudando ou ele está trabalhando. Mesma coisa aqui, ó. Pamela is at church. Então, eu imagino que ela esteja, no mínimo, aí rezando. Amém. Certo? You're not at work. Então, você não está no trabalho. Então, você não está trabalhando. É isso sem contexto nenhum que eu consigo entender. Porém, quando eu coloco o the, eu estou literalmente falando do local. Literalmente falando do local. Então, quando eu falo que Josh is at the school, uma forma que eu entendo, sem nenhum contexto, é que Josh está na escola. Eu não necessariamente sei o que ele está fazendo. Eu sei que ele está na escola. Quando eu falo que Josh is at school, das duas, uma. Ou ele está trabalhando, ou ele está estudando. Tá certo? Isso é uma regra? Eu vou sempre entender isso? Não, depende muito do contexto. Mas, de maneira geral, quando nós utilizamos o at sem o the, é isso que nós entendemos. Claro, quando a gente está falando de school, church, work, college e home, geralmente a gente não vai colocar esse the. Nós iremos utilizar o at já com esses locais. Que pode ser entendido sim que você, por estar colocando o at sem o the, você pode estar falando da ação que você faz nesse local. E quando você coloca o the, você está falando literalmente do local, tá certo? E qual é o terceiro uso? O terceiro uso é quando a gente fala de algo bem específico. Então, digamos que a gente esteja falando de uma escola em específico, tá certo? Eu posso dizer que Josh is at the school. Ele está nessa escola específica, ele está na escola que nós estamos conversando. Digamos que nós estamos falando agora de uma igreja. E eu vou dizer que Pamela is at the church. Então, ela está na igreja que nós estamos conversando. Mesma coisa se for para work, college e também home. E aqui o home nós utilizamos com o the quando a gente está falando do lar que a gente está se referindo. Então, nós estamos conversando sobre este lar específico, sobre o lar que nós estamos conversando dentro desse contexto. E com isso, nós finalizamos a nossa 30ª aula. Espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. Have a wonderful day or night. I'll see you tomorrow and as always, bye bye!